Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que nós geralmente não gostamos muito. O tema é limites ou limitação. Na empolgação, nas oportunidades da vida, nas ocupações do dia a dia, muitas vezes eu e você nos encontramos negando os limites que Deus impôs sobre nós, nos encontramos ignorando os limites, nos encontramos nos esquecendo dos limites que Deus colocou sobre nós. É tentador para todos nós tentar fazer mais do que se pode fazer de uma forma realista ou saudável durante um dia. É tentador abraçar mais do que podemos responsavelmente lidar. É tentador trabalhar muito além dos nossos limites, porque nós acreditamos que o nosso trabalho é essencial para a nossa identidade ou para o nosso sucesso. E eu mesmo gostaria de dizer que eu estou livre das frustrações, dos limites que Deus impôs sobre a minha vida, mas eu não posso dizer isso. Eu mesmo gostaria de dizer que eu nunca sou tentado a trabalhar além desses limites, ou que eu não passo por um preço por muitas vezes negar esses limites. Antes de anunciar o texto que servirá como base da meditação essa noite, eu gostaria de convidar a pensar quando foi que os limites foram criados e estabelecidos por Deus na nossa vida. Sem entendermos o quando, nós não entenderemos bem a função que os limites têm em nossa existência. Talvez muitos de nós achemos que os limites surgiram como uma consequência do pecado, como uma forma de Deus nos punir por algo que os nossos pais fizeram. Mas essa não é a realidade. A Bíblia diz que o ato criacional de Deus antes do pecado foi um ato de limitação. Inclusive, não sei se você já parou para pensar, mas o tempo é um ato criacional de limitação. Deus está acima, fora do tempo. Deus não é limitado pelo tempo e espaço, mas nós somos criados no tempo e no espaço, e só por isso nós somos limitados. Mais do que isso, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Eles poderiam comer de todas as frutas das árvores que estavam ali no jardim, menos de uma árvore. Eles foram limitados por Deus ao comerem daquele fruto. E aonde há limitação, há a nossa verdadeira liberdade. Deus criou Adão e Eva muito livres. E diferente do que a nossa sociedade prega, liberdade não é ausência de parâmetros, não é ausência de limites, muito pelo contrário. A verdadeira liberdade, ela acontece dentro de limites realistas e saudáveis. Tente pensar no peixe dentro d'água. Ele é muito livre ali dentro. Mas se o peixe começar a pensar que o oceano está o limitando, afinal de contas tem tanto espaço para fora do oceano, e esse peixe tentar ser livre fora dos limites, o que vai acabar acontecendo é que o peixe vai morrer. E o peixe não vai encontrar a liberdade que ele tanto achava que teria fora dos limites que Deus o criou. E assim, Adão e Eva cometem o mesmo erro. Adão e Eva acham que Deus colocou limites que eles poderiam ultrapassar. Deus disse para não comer dessa árvore, vamos comer mesmo assim. Eles se rebelaram contra os limites impostos de Deus. Irmãos, desde os nossos pais Adão e Eva, eu e você temos cometido o mesmo pecado. Temos negado, temos nos esquecido, temos ido contrário aos limites que Deus impôs sobre as nossas vidas. O tempo todo nós tentamos ultrapassar os limites de tempo, de energia, de dons, de maturidade, de sabedoria, de controle que Deus nos deu. Se a criação nos ensina que os limites são bons e precisamos deles, porque Deus nos fez para viver dentro desses limites, e se a queda, o pecado nos ensina que eu e você fomos rebeldes aos limites
estabelecidos por Deus, e desde então a nossa vida tem sido uma rebeldia, uma tentativa de negar e ultrapassar esses limites, eu quero refletir com você essa noite como que a graça de Deus resolve esse problema. Se a criação de Deus nos trouxe limites e o pecado nos faz querer ultrapassá-los e negá-los, como que a graça que nos é oferecida no Evangelho nos ajuda a viver de novo debaixo dos limites de Deus. E para isso eu quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. Segunda Coríntios 12, temos o versículo 7 até o 10, que diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere no meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a palavra do nosso Deus. Irmãos, esse texto ele fala sobre limitações. O apóstolo Paulo teve grandes revelações, mas embora ele não deixe claro o que significa esse espinho, que de fato era isso, né? Muitos teólogos têm debatido sobre o exato significado prático desses espinhos na vida do apóstolo Paulo. A única coisa que nós sabemos de fato é que esses espinhos tinham como uma função santificadora, protetora na vida do apóstolo. Era uma certa limitação que Deus colocou sobre a sua vida, a fim de que ele não se orgulhasse. E da mesma maneira eu gostaria de convidá-los a perceber que todos nós também temos limites. Vamos falar sobre alguns deles nessa noite. Mas vivemos numa cultura que idolatra uma produtividade sem limites, que idolatra um sucesso sem descanso, uma relevância sem humildade, uma rotina sem pausas. Paulo também conhecia esse perigo. Ele tinha recebido revelações extraordinárias e Deus então lhe deu um espinho, um lembrete doloroso de que o poder pertence a Deus e não ao homem, um lembrete doloroso da sua própria limitação. O espinho na carne foi uma maneira graciosa de Deus dizer para o apóstolo Paulo: Paulo, lembre-se de que a sua limitação é o palco da minha glória. Se eu fosse resumir em uma frase, o texto que nós acabamos de ler é isso: Deus lembrando o apóstolo Paulo de que a limitação dele era o palco da glória de Deus, e sem a limitação, Paulo poderia achar que a glória era dele mesmo. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que esse texto nos convida a pensar que os limites, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, são presentes de Deus. Paulo diz que esse espinho que ele recebeu era uma forma de que Deus impedisse de que ele não se exaltasse. Ou seja, o espinho era uma punição que Deus deu para Paulo, mas era uma prevenção, um cuidado da parte de Deus. Deus sabia que o coração humano é inclinado à arrogância e à soberba, e então Deus protege o apóstolo dessa maneira. Os espinhos são lembretes de que os dons de Deus, no caso o apóstolo Paulo, tinha dons incríveis, mas que esses dons, eles são acompanhados também por limites.
da parte de Deus que servem ao nosso bem. Aceitar nossos limites, irmãos, assim como foi para Paulo, assim é para nós, é uma forma de adoração. Paulo adora a Deus no texto, porque ele reconhece o Criador e ele reconhece que ele necessita do Criador. Os nossos limites nos levam à nossa dependência. Paulo pediu, por exemplo, 3 vezes para que o espinho foi removido, e Deus respondeu o quê? Eu vou tirar, Paulo, calma aí, aguenta mais um pouco. O que Deus respondeu? A minha graça te basta. A minha graça é mais que suficiente, Paulo. Minha graça é suficiente. E é muito interessante isso, né? Deus não respondeu removendo o espinho, mas revelando uma graça que é suficiente. Olha que interessante. Nós temos limites, mas a graça de Deus não tem limite. É isso que Ele está falando para nós. O apóstolo está pedindo: Deus, me livra dessa limitação, desse espinho. Mas Deus está falando: não, Paulo, eu não vou te livrar disso, porque é dessa limitação que você precisa. Mas deixa eu falar uma coisa, meu apóstolo: a minha graça não tem limite. Em todo lugar que você olhar nesse mundo, seja fora ou dentro de si mesmo, haverá limites. Mas Deus está dizendo para Paulo: existe uma coisa que não tem limites, e essa coisa é a minha graça. E Paulo: a minha graça basta. A minha graça é suficiente, porque ela não tem limites. É por isso que nós não podemos procurar a suficiência na nossa carreira, nos nossos dons, no nosso ministério, na nossa beleza, na nossa inteligência, porque todas essas coisas têm limites. Mas a graça de Deus não tem, e por isso ela deve nos bastar. Não somos suficientes, mas a graça de Deus é. E o que parecia um obstáculo para Paulo, então agora se torna um canal da presença de Deus. Porque os nossos limites não impedem o trabalho de Deus. Os nossos limites não impedem de Deus nos usar. Muito pelo contrário. Quando nós abraçamos os nossos limites, o poder de Cristo opera por nosso intermédio. Não só em nosso intermédio, mas sobre nós também. Nossas fraquezas nos fazem depender ainda mais da graça de Deus. Paulo diz então, no final do texto, de uma maneira muito gloriosa, como se ele estivesse dizendo: Deus, se é assim, se o Senhor não vai tirar meu espinho, e se a graça do Senhor é ilimitada e Ele é suficiente, então o que o apóstolo Paulo termina o texto dizendo? Então eu me alegro nas fraquezas. Eu me alegro, Deus. Se é isso, se é essa limitação que o Senhor quer que eu viva, então eu me alegro nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Eu me alegro, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha limitação, na minha dependência. Por isso, irmãos, reconhecer os limites ordenados por Deus é essencial. Vou repetir: reconhecer os limites ordenados por Deus, reconhecer os espinhos na nossa vida são essenciais para que nós alcancemos o que o apóstolo Paulo alcançou por meio da graça, quando ele diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte, e eu me alegro nas minhas fraquezas. Você quer hoje deixar de lutar contra as suas limitações e passar a se alegrar nelas? Eu te convido a considerar comigo então algumas áreas práticas onde Deus nos colocou limites muito bem estabelecidos. E eu quero te convidar então a fazer esse passeio, esse exame do nosso coração, para que então nós aprendamos a olhar os limites da maneira como o apóstolo Paulo aprendeu a olhar por conta da graça de Jesus. Eu quero fazer esse passeio com você, esse diagnóstico, esse exame com você, em 2 grandes grupos de limitações. Primeiro as externas, as limitações, primeiro as internas e depois as externas, ok? Primeiro as internas. O primeiro grupo de limitações que todos nós cristãos temos é que os nossos dons são limitados.
Engraçado, quando Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, 14, ele repete isso em Efésios 4, ele usa uma metáfora, que é muito útil para nós. Ele fala que nós todos somos membros de um corpo, e cada membro tem a sua função. Um olho, ele é muito importante, muito útil, mas se o olho achar que ele tem que cumprir a função da perna, que ele tem que cumprir a função do ouvido, que ele tem que cumprir a função do coração, nós temos um grande problema. Porque o corpo é limitado nas suas capacidades. Assim como eu e você somos enxertados no corpo de Cristo, e cada um de nós temos dons específicos, mas nenhum de nós temos todos os dons. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, não tinha todos os dons, ele reconhece isso. Irmãos, se eu e você não temos todos os dons, então quer dizer que eu e você precisamos uns dos outros. Se os nossos dons são limitados, então não ache que você será o salvador da igreja, não ache que você será o salvador da sua família, não ache que você será o salvador dos seus alvos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos dons uns dos outros. Toda pessoa é um pacote de dons dados por Deus, mas ao mesmo tempo de limitações dadas por Deus. E não é saudável apenas nós reconhecermos as áreas em que nós servimos bem os nossos dons, mas é muito saudável que reconhecemos as áreas em que nós não temos dons, áreas que nós precisaremos dos outros. Pessoas que eu vou ligar, que eu vou chamar para perto, para me ajudar a servir outras pessoas em áreas em que eu não tenho uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito. E há muito orgulho da nossa parte quando assim nós achamos que nós somos suficientes, que nós devemos cumprir a função que nos é dada sem a ajuda de ninguém. Isso é muito perigoso. Os nossos limites e fraquezas não estão no caminho do que Deus pode fazer através de nós. Mas quando nós negamos os limites que Deus nos deu, então as nossas ilusões de força independente, isso sim está no caminho de Deus nos usar. Porque Deus não usa instrumentos orgulhosos. Cada cristão precisa avaliar não apenas onde ele tem algum dom, mas especialmente onde ele não tem. E abraçar essa limitação com humildade, com dependência, sabendo que o Senhor fará a sua obra, não por ser um intermédio somente, mas Ele está reunindo um povo para isso. Portanto, em primeiro lugar, entender que os nossos dons são limitados é muito útil. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a nossa maturidade é limitada. Irmãos, não importa quantos anos você tenha de caminhada cristã, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, não importa quantos cultos você compareceu, todos nós, incluindo a mim mesmo, estamos no meio da nossa caminhada de santificação. O mais santo, o que caminhou para mais perto de Cristo de todos nós, ainda está a anos-luz da linha de chegada. Todos nós temos uma maturidade limitada. O grande apóstolo Paulo reconheceu isso, quando ele diz: não julgo haver alcançado a perfeição, mas eu estou caminhando para lá, mas eu não alcancei ainda. Eu estou no meio da minha caminhada de santificação, e não entender isso é muito perigoso. Porque quando nós nos achamos maduros o suficientes, nós estamos numa posição de alto risco, porque todos nós temos pontos cegos, todos nós precisamos uns dos outros para enxergar coisas que eu e você não enxergam. Mas se nós nos achamos maduros o suficiente, nós não vamos dar ouvidos ao que os outros podem nos dizer. Cada um de nós tem fraqueza de caráter. Cada um de nós precisa da ajuda uns dos outros para sermos exortados, encorajados, admoestados. Irmãos, enquanto igreja agora, nós não podemos permitir que ninguém em nosso meio viva isolado. Ninguém. Porque o isolamento é um risco muito alto.
O isolamento nos faz pessoas reféns da nossa própria narrativa, do nosso próprio engano do pecado. Precisamos uns dos outros porque nós somos limitados em maturidade, todos nós. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso de que vocês sejam, que vejam os meus pontos cegos. Lembra de Hebreus capítulo 13, que fala: exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Se o pecado te engana, você não sabe, porque se você soubesse, você não estaria enganado, obviamente. E para isso você precisa de outras pessoas que te exortem todos os dias. Por quê? Porque você ainda não chegou lá. Porque você tem maturidade limitada. Todo cristão precisa ser confrontado. Todo cristão precisa ser admoestado para ver aquilo que ele não pode ver pelos seus próprios olhos. Mas não só isso. Não só os nossos dons são limitados. Não apenas a nossa maturidade é limitada, mas a nossa sabedoria é limitada. Nenhum de nós tem sabedoria perfeita. Mesmo os mais experientes e mais bem intencionados enfrentam situações em que não sabem o que fazer, onde não tem clareza sobre a decisão correta. Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o coração, mas não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus veredas. Ou seja, esse versículo não apenas nos chama a confiar em Deus, mas esse versículo nos chama a reconhecer explicitamente que o nosso entendimento é limitado. A sabedoria, quando não percebemos que ela é limitada, nós incorremos em vários erros. Tomar decisões precipitadas sem buscar conselho, ou permanecer no mesmo erro, porque afinal de contas não aprendemos. A sabedoria é o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas nós nunca aprendemos isso porque não reconhecemos a nossa sabedoria limitada. Ou nós confiamos excessivamente em nossa própria perspectiva, sem considerar outros pontos de vista. Por isso que Provérbios 15, versículo 22 declara: onde não há conselho, fracassam os planos, mas na multidão de conselheiros há bom êxito. Nós precisamos, irmãos, uns dos outros, porque a nossa sabedoria é limitada. Não importa quantos livros você já leu, não importa quantos anos de experiência você tenha, não importa. Todos nós somos limitados em nossa sabedoria, e ouvir outros é muito saudável. Mas em quarto lugar, não apenas nossos dons são limitados, não apenas a nossa sabedoria é limitada, não apenas a nossa maturidade é limitada, mas a nossa energia é limitada. Eu sei que esse parece um tema bem mundano para acabar falando isso no sermão. O que tem a ver a energia com a Bíblia? Deus nos fez seres com uma energia limitada. Não é só o nosso tempo, nós falaremos dele logo após, que é limitado. A nossa energia é. E se nós não reconhecermos bem isso, e se nós não administrarmos bem isso, nos faltará energia para aquilo que é essencial. Não temos energia para tudo. E por isso precisamos aprender a priorizar como nós gastamos a nossa energia. Assim como devemos, por exemplo, valorizar os mecanismos que Deus criou para regular a nossa energia. Cito eles: sono, descanso, alimentação saudável, exercício físico. Embora nós achemos: se eu estou cansado, por que raios eu vou correr? Eu estou cansado, preciso descansar. Só que na verdade o nosso corpo foi criado para que ele gere mais energia quando nós gastamos mais energia. Mas nós estamos, enquanto sociedade, nos rebelando contra isso também. Às vezes nós não dormimos direito, porque afinal de contas não estamos reconhecendo as nossas limitações.
nós não comemos direito, nós não nos exercitamos bem, nós não damos pausa, nós não descansamos. Mas o que a gente faz? A gente acha que tomando energético, enchendo a cara de café, a gente vai conseguir lidar com a nossa falta de energia. Irmãos, isso não é só uma questão de más escolhas, isso é uma questão de rebeldia contra o Senhor. Eu demorei muito para entender isso, quando eu achava que eu podia cada vez mais dormir menos, mas suplementar isso tomando cápsulas de cafeína. Isso é uma rebeldia contra os limites que Deus impôs sobre a minha vida. Aprenda a enxergar isso como uma rebeldia contra Deus. A nossa negação dos limites, ela é muito perigosa. Respeite os meios que Deus nos deu, os limites que Deus nos deu e os meios que Deus nos fornece para regular bem a nossa energia, como os que eu citei agora. Pelo plano de Deus, eu e você temos energia limitada, e se nós não administrarmos bem o nosso corpo físico, essa energia que já é limitada ficará ainda mais precária por nossa falta de administração, gerenciamento daquilo que Deus nos dá. Portanto, dessa forma nós falamos das 4 limitações, tem outras, mas 4 limitações internas que nós temos: de dons, de maturidade, de sabedoria e de energia. E agora eu quero falar de limitações que agora são externas a nós. E a primeira delas, talvez uma das mais importantes, seja a limitação do tempo. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que o dia tem 24 horas, que a semana só tem 7 dias, que não tem o que você faça para que haja mais tempo. Mas na prática, embora muito óbvio, nós não vivemos assim. Nós vivemos achando que nós podemos esticar um pouco mais, que nós temos condições de fazer o tempo se ampliar. Nós temos dificuldade de nos submetermos aos limites de tempo que Deus projetou para a sua criação desde o começo. As restrições de tempo fazem parte desde o momento que Deus criou o mundo. Mas nós ainda estamos lutando contra isso. O pecado nos leva a lutar contra os limites amorosos do tempo que Deus estabeleceu para nós. E então nós tentamos atribuir ao nosso dia mais do que nós podemos saudavelmente realizar. O pecado nos tenta a pensar que sabemos melhor o que fazer, o quanto poderíamos realizar em um dia, mas quando nós negamos os limites dados por Deus, nós estamos em grande risco. Irmãos, não sei se só comigo acontece isso, mas às vezes quando você percebe que durante o dia você não produziu tudo o que você gostaria, qual é o erro fundamental que nós fazemos? Nós avançamos à noite, nós adentramos a madrugada, achando que nós poderemos deste jeito recuperar talvez o tempo perdido, talvez recuperar aquilo que nós não conseguimos fazer, mas isso é um absurdo gigantesco e que a gente continua fazendo. A gente não está ganhando mais tempo entrando na madrugada, a gente só está se rebelando contra os limites de Deus. Porque nós temos energia, porque nós temos condições de enxergar coisas no escuro, que antes não podia, a gente se acha no direito de enfrentar os limites usados por Deus, mas só o que a gente está fazendo é roubando o tempo do dia seguinte, roubando energia do dia seguinte. Estamos fazendo uma péssima troca. Mas isso não é uma questão apenas de má estratégia, isso é uma questão de rebeldia contra o Senhor. Você não conseguiu fazer tudo o que você tinha planejado para hoje, talvez porque você planejou errado. Talvez porque você não tivesse mesmo condições de realizar tudo o que você achava que deveria realizar. Talvez você está com sobrecarga de trabalho e precisa aprender a delegar. Talvez você precisa aprender a colocar menos peso sobre as suas costas. Talvez sim, você precisa aprender a ser mais diligente. Talvez sim, você precisa aprender a se distrair menos.
Mas não é acumulando horas no seu dia que você vai resolver o problema, porque você não vai acumular horas. Você vai perder horas no dia seguinte, você vai perder energia do dia seguinte. Deixa eu te convidar a pensar no seguinte. A teologia reformada entende que na criação Deus nos fez com 3 grandes mandatos: o chamado mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social. O mandato espiritual tem a ver com o nosso relacionamento para com Deus. O mandato social tem a ver com as nossas relações horizontais uns com os outros. E o mandato cultural tem a ver com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Ok? Pense num triângulo. O triângulo, esse triângulo aqui são os limites que Deus nos deu em nossa vida. Agora, divide esse triângulo em 3 partes iguais. Uma é o mandato espiritual, a ordem que Deus nos deu de nos relacionarmos com Ele. A outra parte igual do triângulo é o nosso relacionamento uns com os outros. E a outra parte é o nosso relacionamento com o nosso trabalho, com a nossa produção, com o nosso serviço. São 3 áreas que Deus deu para cada um de nós exercermos bem. Deus deu para cada um de nós essas 3 áreas. Deus deu para cada um de nós 24 horas no dia, 7 dias na semana. Todos nós igual. E Ele diz: sejam bons mordomos, administrem bem. Deixa eu fazer uma pergunta lógica. Aqui estão as 3 áreas iguais desse triângulo. Se você aumentar a área, por exemplo, do seu trabalho, do mandato cultural, que é parte da sua obrigação enquanto criatura de Deus, se você expandi-lo, o que vai acontecer com as outras áreas? Elas vão aumentar também? O triângulo vai aumentar? Não, elas serão reduzidas. Inevitavelmente reduzidas. Agora, Deus, quando deu na sua sabedoria essas 3 grandes áreas de responsabilidade para nós, e deu a mesma quantidade de horas, Deus queria que nós fôssemos fiéis em todas as áreas. E tentar, entre aspas, ser mais fiel em uma área, te torna infiel no todo. É por isso que constantemente nós temos dado desculpas para não participar dos eventos da igreja, para não termos relacionamento com os de dentro e até com os de fora. Nós temos dado desculpa para não orarmos, para não lermos a Bíblia, porque nós estamos ocupados demais no nosso mandato cultural. Cultural, isso mesmo. Nosso trabalho. Mas se Deus nos deu 3 mandatos, Deus deu um período de hora igual para todo mundo, nós devemos aprender a balancear bem as coisas, reconhecendo que o nosso tempo é limitado, e que se eu expandir uma área em detrimento das demais, eu não estou ganhando tempo, eu estou perdendo tempo. Se eu me dedicar muito à minha família, eu estarei sendo negligente provavelmente com o meu trabalho. Se eu me dedicar muito em alguma área e prejudicar as outras, isso não é fidelidade diante de Deus. E reconhecer a nossa limitação de tempo nos faz ter que administrar bem o tempo que nós temos. Eu não vou conseguir ganhar algumas horas no meu dia, na minha semana, então eu preciso distribuir bem o meu tempo. Eu preciso ser fiel em tudo para o qual Deus tem me designado a fazer. Mas não só isso. Não existe apenas a limitação do nosso tempo, existe a limitação do nosso controle, do nosso poder. E essa é uma área que nós temos particular dificuldade. Costumeiramente, nós achamos que temos mais poder e controle do que de fato nós temos. Por isso, o Provérbios 16, versículo 9 nos diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou, por exemplo, Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, ele diz que os homens fazem planos, dizendo: hoje faremos isso, amanhã faremos aquilo, passaremos em tal cidade, faremos negócios. Mas ele diz: nós devemos dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo, porque nós somos limitados em nosso controle. A ilusão do nosso controle nos leva à ansiedade crônica.
Tentamos controlar aquilo que nós não podemos controlar e nos sentimos responsáveis por resultados que não estão na nossa capacidade. Não estão. E essa é uma forma sutil de orgulho, quando achamos que temos mais poder do que realmente temos. No ministério, aqui eu quero falar com os líderes, todos aqueles que fazem parte da liderança dessa igreja. Quando nós somos e sentimos responsáveis pelo crescimento espiritual de cada membro, como se a transformação dos crentes se desse exclusivamente por nossos esforços, nós caímos num grande problema, numa soberba, num orgulho que nos levará a um desespero, porque as coisas não vão sair conforme nós queremos. Por exemplo, Paulo reconheceu isso em 1 Coríntios 3, quando ele diz: Paulo planta, Paulo rega, mas é Deus quem dá o crescimento, não somos nós. Nós lançamos as sementes, nós falamos, nós exortamos, mas eu não tenho controle. Eu, como pastor dessa igreja, não tenho controle da saúde espiritual de cada cristão, e eu preciso aceitar isso. Pais, nós precisamos aceitar que, embora tenhamos uma grande responsabilidade no cuidado, no ensino, na proteção de nossos filhos, nós ainda assim não exercemos o controle final sobre as escolhas dos nossos filhos. E quando nós nos achamos assim, no controle, nós ficaremos esgotados, nós nos sentiremos fracassados por um pretenso controle de que nós achamos que temos. Irmãos, você tem tentado controlar aquilo que Deus nunca pretendeu que você controlasse? Você está carregando fardos de responsabilidades que não dependem de você, mas do Senhor? Você consegue fazer o seu melhor e ainda assim descansar de que os resultados estão nas mãos de Deus? Você está disposto a confiar na sabedoria de Deus, na soberania dele, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você planejou? Isso é reconhecer limites. Um cristão espiritualmente saudável consegue distinguir entre a sua responsabilidade de ser fiel e a prerrogativa de Deus de determinar os resultados. Irmãos, resumindo o que eu disse até agora, é que nós precisamos abraçar as nossas limitações, porque quando somos fracos, então que somos fortes. Precisamos aprender a depender, porque Deus não nos tirará as limitações. Como Paulo, devemos aprender que a graça de Deus nos basta. Precisamos aprender que temos limites de dons e por isso precisamos uns dos outros. Precisamos aprender que temos limites de maturidade, por isso precisamos de discipulado, de correção, de exortação. Precisamos reconhecer que temos limites de sabedoria, por isso precisamos de conselhos. Devemos reconhecer que temos limites de energia, por isso precisamos de descanso, de alimentação saudável, de exercício físico, de priorizar a nossa energia. Precisamos reconhecer que temos limites de tempo, portanto nós não temos tempo para tudo. Devemos priorizar, devemos equilibrar bem as responsabilidades que Deus nos chamou. Temos limites de controle, de poder, e por isso precisamos descansar na soberania de Deus. Mas irmãos, eu tenho boa convicção de que você não ouviu nada novo essa noite, que você sabe que você tem limites, e talvez haja uma consciência em você que você tem lutado, negado e esquecido desses limites, e isso tem te gerado problemas físicos, emocionais, sociais, familiares, espirituais. E a pergunta que devemos responder mais prioritariamente essa noite é: como nós aprendemos a lidar com isso? O que nós podemos fazer para, diferente dos nossos pais Adão e Eva, aprendermos a abraçar os limites como presentes da graça de Deus?
E eu quero te convidar, assim como faço todas as outras vezes, a prestar atenção que no centro do Evangelho há um paradoxo. No centro do Evangelho há um paradoxo da fraqueza. Um Salvador crucificado, limitado, é o meio para a salvação ilimitada do mundo. A cruz é o espinho de Deus fincado na carne do Filho, para que a graça pudesse florescer em nós. Em Jesus podemos ver o poder que opera na fraqueza, o limite que se torna a redenção, a morte que gera vida. O único ser, presta atenção no que eu vou dizer agora, o único ser ilimitado, o próprio Deus, se fez homem, entrou no tempo e no espaço, se tornou limitado. O único ser infinito, o único ser ilimitado, abraçou a limitação deste mundo. Morreu uma morte limitadíssima em uma cruz, para que eu e você pudéssemos receber a sua graça sem limites. Um Deus que abraça a limitação que Adão e Eva, e eu e você, não conseguimos abraçar. Mas o Deus ilimitado abraçou para que a graça de Deus fosse sem limites em nossa vida. E esse Deus diz: a minha graça te basta. E nos basta porque um dia Ele abraçou a limitação que eu e você não conseguimos abraçar. Irmãos, se nós não enxergarmos em Jesus, aquele que abraçou as nossas limitações e que, portanto, nos oferece uma graça sem limites, nós nunca poderemos dizer como o apóstolo Paulo: eu me alegro nas minhas fraquezas. Nós nunca desfrutaremos o poder de Deus operando por meio das nossas limitações. Olhe para Cristo, perceba o que Ele fez, e então reconheça que as nossas limitações são um presente da graça, são uma forma de exercitarmos dependência, são uma forma de dizermos para Deus: a tua graça me basta. Portanto, irmãos, paremos de lutar contra os nossos limites como se eles fossem nossos inimigos. Ter 24 horas no dia não é um problema. Ter energia limitada não é um problema. Não ter controle não é um problema. Não ter todos os dons, não ter toda a sabedoria, não ter toda a maturidade não é um problema. Deus nos fez assim. Isso é um convite à dependência. Para de enxergar como se as limitações fossem inimigos nossos. Assim como na ilustração que eu dei, se um peixe enxergar a água do oceano como um limite, ele morrerá fora do oceano. Limites são mestres que nos ensinam a dependência. E assim como foi para Paulo, com um espinho na carne, os limites para nós são o palco da glória de Deus. Sua fraqueza é o canal da força de Cristo. Cristo escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas limitadas deste mundo, para que o seu poder se sobressaísse. Não é quando você está no topo, mas quando você se ajoelha, que o poder de Deus opera melhor. E eu quero terminar essa mensagem bem no final do texto que nós lemos para a meditação essa noite. E com essas palavras eu quero terminar essa mensagem. A minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. E então Paulo e todos nós podemos em coro dizer: agora então, diante dessa realidade de Deus, que a sua graça é tudo que nos basta e que o seu poder opera melhor na nossa fraqueza, então agora nós ficamos felizes e nos orgulhamos das nossas fraquezas e limitações, para que o poder de Cristo opere por nosso intermédio. Por isso, Deus, nós aceitamos as nossas fraquezas e insultos e privações e perseguições e aflições por causa de Cristo, porque quando nós somos fracos, então nós somos fortes.
como nós somos limitados, recebemos uma graça, Senhor.